Olá galera, a gente vai começar hoje mais uma videoaula sobre o tema transporte transmembranar. Lembrando que vocês podem se inscrever no YouTube, no nosso canal Fisiologia Fácil, e também acessar o nosso site, onde esse material ele vai estar disponível para vocês acessarem, para vocês baixarem e acompanhar o que a gente vai falar aqui hoje, ok? Então vamos lá. Então a gente vai falar dos tipos de transporte transmembranares. O que é que significa esse termo? Trans através de quê? Da membrana, membranar, da membrana das células do nosso corpo. Então, diversas substâncias são transportadas através das membranas. E elas usam basicamente dois tipos de transportes. O transporte chamado passivo e o transporte chamado ativo. Duas características que diferenciam os dois transportes. O transporte passivo é aquele que vai acontecer a favor de um gradiente. E ele não tem gasto de energia, ele não gasta ATP, o trifosfato de adenosina, a forma que a nossa célula armazena energia. O transporte ativo ele é exatamente o contrário. Ele é contra um gradiente e ele gasta energia na forma de ATP. Vamos lá, o que é que significa esse termo gradiente? Gradiente, a nossa célula utiliza vários tipos de gradientes, mas o mais comum é o gradiente de concentração. Uma substância ela tem uma tendência natural de um local que ela está mais concentrado para um local menos concentrado. Então ela vai a favor do gradiente dela de concentração. É como nadar a favor da correnteza. Ela vai de um local onde ela tem mais para um local que ela tem menos. O ATP é a forma que a gente armazena energia. O transporte passivo ele não gasta energia. O transporte ativo ele gasta energia. Só para a gente lembrar o ATP ele é uma molécula formada pela junção de três fosfatos. O que é o fosfato? O fosfato ele é uma substância que ele guarda energia. Então, eu tenho aqui o T de 3, fosfato de adenosina. Quando a célula quebra, ela transforma no fosfato de adenosina. Liberou um fosfato. Quando ela libera esse fosfato, ela libera também junto energia e vai liberar calor. Por que a energia? Para movimentar o transporte ativo, que ele vai contra o gradiente de concentração. Que exemplos nós temos desse transporte? Tá? Nós temos exemplos claros no nosso corpo, que acontece rotineiramente. Os transportes passivos, nós dividimos eles em dois. A difusão simples e a difusão facilitada. O que é que vai diferenciar? A difusão simples, as substâncias que são lipossolúveis. Lembrando que é uma substância lipossolúvel, é aquela que se dissolve na gordura. Então, ela atravessa de maneira passiva as células. Ou então substâncias que não são lipossolúveis, como os íons, o sódio, o potássio, o cálcio, o cloro. Mas ele vai utilizar um canal. A difusão facilitada, ela vai diferenciar da difusão simples, porque ela tem um carreador. Uma proteína que se liga de maneira específica a uma molécula. O maior exemplo que nós temos no nosso corpo é a glicose. Para ela entrar dentro da célula, ela utiliza um carreador. E ela vai utilizar uma difusão facilitada. Já a gente vai mostrar um esqueminha que descreve isso daqui. Vamos lá para o transporte ativo. Nós dividimos ele em dois. Transporte ativo primário. Vai gastar o ATP de forma direta. O maior exemplo, a bomba de sódio e potássio, que está presente em toda membrana do nosso corpo. Mantém a gente vivo a bomba de sódio e potássio. Ela gasta o ATP de forma direta. Quebra o ATP, gera o ADP mais o fosfato. Nessa quebra tem energia para movimentar quem? A bomba. O transporte ativo secundário, ele difere do primário, porque o ATP ele é de forma indireta. Nós vamos entender lá no esqueminha. E nós temos dois exemplos. O cotransporte, que também a glicose utiliza ele para se movimentar, e o contratransporte, que nós temos o hidrogênio como exemplo lá no nosso estômago para manter o pH do nosso estômago ácido. Ok?
Então vamos agora mostrar os esquemas, utilizando a estrutura da bicamada lipídica para descrever cada um deles. Galera, vamos lá. Vamos para os exemplos dos transportes. A gente tem aqui um esquema simplificado da nossa membrana plasmática, da bicamada lipídica, que está lá na nossa primeira aula que eu falo de membrana. Então vocês podem acessar lá o site para relembrar essa aula. Então eu tenho aqui a bicamada, a porção que está para fora da célula, a porção que está para dentro da célula e a parte central que é formada por gordura. Então, ó, na difusão simples, substância que se dissolve na gordura ou a própria gordura atravessa pela própria bicamada lipídica, sem gasto de energia, a favor do seu gradiente de concentração. Outras substâncias que não são lipossolúveis, como os íons, aqui eu exemplifiquei o sódio, mas a gente pode pensar no cloro, pode pensar no potássio, no magnésio, no fosfato, qualquer um deles, eles não conseguem atravessar a bicamada pela parte da gordura, porque ele se dissolve na água. Mas a gente tem uma proteína que é um canal. Então, isso daqui são os exemplos de transporte passivo, difusão simples. O que é que vai diferenciar da facilitada? Na facilitada, que está aqui o exemplo, eu tenho a glicose, que ela não se dissolve na gordura. Então, teoricamente, ela não iria atravessar a bicamada lipídica. Mas o nosso corpo criou uma proteínazinha, que está aqui em preto. Essa proteína se liga à glicose e a transporta para o outro lado. Como é que eu chamo essa proteína? Ela é um carreador. É um transporte passivo? É. A glicose está indo de onde tem mais para onde ela tem menos. Não tem gasto de energia na forma de ATP, mas ela utilizou um carreador. Tá? Difusão facilitada. Vamos lá para os transportes ativos. Nós temos aqui, inicialmente, o transporte ativo primário, a bomba de sódio e potássio, exemplificado aqui. Lembrem que a gente falou que no transporte ativo primário o gasto de energia é de forma direta. Então há gasto de ATP. E ela é contra o gradiente. Então o que é que acontece? Nós já discutimos que o íon que nós temos mais concentrado fora da célula ele é o sódio. O íon mais concentrado dentro da célula é o potássio. Esses íons, eles têm uma tendência natural de se movimentar a favor do seu gradiente de concentração, né? A favor da correnteza. Então, o sódio, naturalmente, ele entra na célula. O potássio, naturalmente, ele sai da célula. Mas, fisiologicamente, as concentrações deles são diferentes. O sódio está mais concentrado fora e o potássio está mais concentrado dentro. Por que isso acontece? Porque eu tenho aqui um transporte que está constantemente pegando esse sódio e jogando para fora. Está constantemente pegando esse potássio e devolvendo para dentro. Ou seja, está jogando sódio, ó, de onde ele tem menos para onde ele tem mais, contra o gradiente de concentração. Está jogando o potássio de onde ele tem menos para onde ele tem mais, contra o gradiente de concentração, utilizando o ATP de forma direta. Isso daqui em azul é um carreador. É o mesmo que nós temos lá na difusão facilitada. Mas é um carreador específico para quem? Para o sódio e para o potássio. O último exemplo é o transporte ativo secundário. Esse transporte, ele se beneficia do sódio. Então, o sódio, ele tem uma tendência natural que é a entrar na célula, de onde ele tem mais para onde ele tem menos. Então, na hora que o sódio entra, a glicose pega carona com sódio. Então, ela utiliza um cotransporte. Ela vai no mesmo sentido do sódio. O hidrogênio se beneficia do sódio. Na hora que o sódio entra, o hidrogênio sai. Então, isso aqui é um contratransporte. Por que o gasto de energia é de forma indireta? Porque o sódio só entra na célula se ele tiver alta concentração dele aqui fora. E quem é que mantém essa alta concentração dele?
a bomba de sódio e potássio. Ela gastou energia, mas esses elementos apenas se beneficiaram desse processo, ok? Então, pessoal, é isso que a gente tinha para falar hoje. Acessem o nosso site, se inscrevam no YouTube e na próxima semana a gente deve estar postando uma outra aula sobre sinapse, ok? Então, até a próxima semana, galera. Valeu!